senador Randolfo Rodrigues ingressou nesta segunda-feira com o pedido de prisão temporária ou preventiva do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Além disso, o parlamentar também solicita o imediato afastamento de Weintraub do cargo e a expedição de mandado de busca e apreensão de celulares e computadores, tanto os pessoais quanto os profissionais. Neste domingo, o ministro da Educação se reuniu com aproximadamente 15 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ele manifestou apoio às mobilizações em favor do governo federal. O senador da Rede, entretanto, interpretou o ato do ministro da Educação como algo não democrático. Há pouco, Bolsonaro falou sobre a situação de Weintraub. Ele disse o seguinte: quanto à participação do ministro, acho que ele não foi muito prudente ao participar dessa manifestação, apesar de não ter falado nada grave ali. Ele não estava representando o governo, estava representando a si próprio. Como tudo que acontece cai no meu colo, mais um problema, estamos tentando solucionar o senhor Abraham Weintraub. Essa foi a fala de agora há pouco do presidente Jair Bolsonaro sobre esse caso. Ô Zé Maria, aí, ao longo de todo o dia, né, isso aí alimentou aqueles rumores e aquelas notas, informações de que o ministro da Educação estaria prestes a ser demitido. O que é que será que tem de verdade ou de desinformação nisso tudo, hein, Zé? Olha, a verdade é a seguinte, é que existe uma grande pressão de vários setores para a demissão do ministro Abraham Weintraub. No Congresso Nacional, até líderes governistas já me falaram, olha, desta vez vai mesmo, troca mesmo e tal. Então, há uma pressão. Presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, líderes de partidos políticos, todos ficariam muito aliviados com a saída do Weintraub, porque ele está sendo um entrave em nomeações e em marcar agenda e pedidos de deputados e senadores, pedidos políticos. Ele quer levar o Ministério da Educação de uma maneira técnica. Então, no Congresso Nacional há uma resistência muito forte, eu diria até um cerco. Me disseram lá líderes do governo de que a situação fica complicada, porque ele não atende pedidos, e principalmente de nomeações, e virou um entrave. Já brigou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, demitiu o indicado do Rodrigo Maia faz um cerco. Então, no Congresso está assim. Agora, no Supremo, os ministros dizem que para início de qualquer possibilidade de diálogo com o presidente Jair Bolsonaro com o governo, é preciso demitir o Abraham Weintraub, que neste momento, por exemplo, está em decisão lá, exatamente um pedido de exclusão dele do processo aí das fake news. A tendência é que o Supremo mantenha o Weintraub como um dos investigados nesse processo das fake news. E os ministros estão ressentidos, um poço até aqui de mágoa, com aquela história de que, por mim, prenderia todos esses bandidos, começando pelo Supremo. Isso pegou muito forte e a manutenção dele no governo é, para os ministros do Supremo, a indicação de que o presidente pensa igual. Então, para início de conversa, é preciso demitir. Veja como a pressão vem aumentando. Só o seguinte, que Weintraub e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, esses dois são muito bem ali próximos da família do presidente Bolsonaro e muito ali da equipe do grupo chamado grupo ideológico do presidente. Então, eles têm, sim, um apoio do presidente e é isso que dificulta a demissão deles. Agora, quanto ao senador Randolfo Rodrigues, lendo o texto ali, parece que Randolfo Rodrigues saiu do Senado Federal, fez um concurso e virou integrante do Ministério Público. Para ele ficar pedindo prisão dos outros, no máximo, ele pode fazer é pedir ao Ministério Público para investigar uma notícia crime, né? Mas não, faz esse pedido direto exatamente para gerar notícia. Fez o pedido de prisão preventiva. Isso não significa nada. Isso cabe, a competência do Ministério Público para pedir e do juiz para decretar. A gente já está quase ficando sem tempo, então vou ter que apertar o passo aqui. Vamos lá, em um minutinho, Augusto e Fiuza. Pode começar, Augusto. Sobre o caso. Isso, Weintraub. No Brasil é o seguinte, quer dizer, o que há de pessoa que atravessa a rua para pisar na casca de banana da calçada do outro lado é uma grandeza. Quando faz parte do governo, aí só cria confusão. Eu acho que as coisas têm que ser tratadas objetivamente. Se há laços pessoais, há simpatias e tal, isso aí é uma coisa. Tem que tratar objetivamente. Era a hora de fazer isso? Não. Era a hora de provocar esse tipo de problema? Não. Então fica, a manifestação é pela metade também, não dá para ouvir boa parte do que se fala e tal. Agora, para que
participar de uma manifestação inconveniente, radical, e que deixa entrega para os adversários do governo de bandeja um tremendo argumento, tá, para falar que, de fato, o governo quer fechar o Supremo, que não é verdade. Era hora de fazer isso? Não. Eu, se fosse chefe do governo, demitiria. Diga aí, Fiuza, também um minutinho para você. Vai lá. Primeiro sobre o Randolfo Rodrigues, ele é aquele que defendeu a retroescavadeira do Cid Gomes para passar por cima de policiais no Ceará, né? Então esse é o apreço que ele tem pelas instituições democráticas, né? Sobre o Weintraub já está tudo dito, Augusto agora resumiu. Acho que ele, de fato, em 2 episódios que teve esse momento, a gente está falando de uma ação que, na minha opinião, é tudo que o STF gostaria, né? Com gente querendo, a gente acabou de ver a charge, né? Gente querendo de todas as maneiras criar, né, um fantasma fascista, e de repente você vai e faz uma ação que é quase que, né, um arrobo mesmo, né? Uma ação que o STF adorou. Aquela imagem dos fogos, né, transformou o Gilmar Mendes, pelo menos lá nos círculos dele, num herói democrata, né, contra aí os atentados. Eles vão usar isso. E o outro ato recente da questão da tentativa de passar a indicar os reitores das universidades, que também, né, pode ser, sim, confundida com tentação autoritária. É tudo que o governo não precisa e é tudo que serve para atrapalhar a agenda de reconstrução do país nesse momento.